Alexandre de Moraes se sentiu ameaçado, ele que é o Estado Democrático de Direito. O senhor pode até ser o Estado na qualidade de ditador, porque o ditador ele personifica o Estado. Mas democrático de direito não é. O senhor pode ser o Estado de vergonha, o Estado de exceção, o Estado de miséria. Mas Estado democrático de direito o senhor não é. E o senhor está careca de saber. E tem outra coisa, sabe que lembra o que o Olímpio falou, professor? Vamos para a literatura de esquerda? A literatura de esquerda, Michel Foucault, Vigiar e Punir. Como é que começa o livro Vigiar e Punir do Michel Foucault, né, se dizendo horrorizado com a barbárie das punições medievais? Ele descreve a cena de uma punição medieval, que você pegava o condenado, você tinha 4 cavalos, cada cavalo estava amarrado a um membro do corpo, 2 para cada, 1 para cada braço e 1 para cada perna. E aí, esses cavalos bravos, eles partiam, cada um para um canto, e o condenado estourava em praça pública, e o povo via aquilo, e assim se passava o recado. O Daniel Silveira já foi uma pena exemplar, continua sendo uma pena exemplar, mas você vê que o sadismo é tanto que a coisa já aumentou. Porque se o Alexandre de Moraes se sentiu ameaçado, ele que é o Estado Democrático de Direito, o senhor pode até ser o Estado na qualidade de ditador, porque o ditador ele personifica o Estado. Mas democrático de direito não é. O senhor pode ser o Estado de vergonha, o Estado de exceção, o Estado de miséria. Mas Estado democrático de direito o senhor não é. E o senhor está careca de saber. E o que ele fez com o Daniel Silveira foi aumentando, porque chegou. Imagina, o que o Daniel Silveira fez o vídeo, e a Fátima Tubarão, aquela senhora que não consegue nem matar uma barata sem dar tendinite, levou 17 anos. Mais do que o dobro do Daniel Silveira. Então, quando você deixa esses sedentos pelo poder, sem nenhum breque, sem nenhum obstáculo, eles só vão aperfeiçoando as táticas de tortura, as táticas de castigo exemplar. Pavinato, eu achei bem interessante quando você citou o caso do ciclista. Eu vou falar logo depois para fazer uma comparação. Mas a primeira coisa, quando eu vi no jornal dizendo assim, é incabível para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando ele fala incabível, ele está fazendo uma análise dos artigos, fazendo uma análise da lei e diz, não cabe porque não está na lei, ou está na lei dizendo que não cabe a ele, ok? Ou ele trouxe um elemento psicológico subjetivo, ele está dizendo, eu não considero que seja cabível. Não é admissível isso, como se ele estivesse não na função de um juiz, mas de um cidadão indignado com alguma coisa que ele julga que é indigna, apesar das leis falarem, não cabe a você ter esse tipo de julgamento, porque você deve seguir a lei e não trazer percepções pessoais. É interessante que quando você trouxe o caso... Só fazer uma correção aqui, que me veio na cabeça agora, latrocínio, se não me engano, é um crime hediondo, tá? Então não caberia indulto. Isso veio, eu estou fazendo uma análise agora, e me veio na cabeça só para não esquecer de corrigir. Latrocínio não cabe, mas vamos dizer, por exemplo, que ele não tenha roubado o celular, tivesse só atirado no ciclista e ido embora, aí caberia o indulto, porque é um homicídio simples, homicídio, né, a princípio. Não é crime hediondo, só o latrocínio. O homicídio qualificado mas o qualificado é quando você usa a faca, meio cruel. Né? A arma, como é tiro e queda, literalmente branca, é cruel, exato. Porque você tá. Mas sabe qual é o dado? Pelas imagens, aquilo está sendo divulgado na mídia, aquele senhor que assassinou o ciclista, ele matou antes de receber o celular. E é isso que a mídia está divulgando, se estiver correto. Por que eu estou trazendo essa situação? A gente pode colocar um paralelo de que parece, pegando a imagem medieval que você trouxe, de que o Daniel Silveira está sendo executado antes de entregar aquilo que quer. Porque a única coisa que ele fez foi, sendo mal educado e grosseiro, exercer o direito que está no artigo 53. Ele foi grosso, foi mal educado, foi chulo.
Artigo 53 de onde? Da Constituição. Ah, mas o que é a Constituição Pois é. perto dele? Pois é, aí a gente. Mas o detalhe é que, independentemente de qualquer avaliação subjetiva de que ele tenha sido grosseiro, tenha sido chulo, tenha sido mal educado, está uma palavra que é quaisquer formas. Ele tem o direito de, pela imunidade parlamentar, falar exatamente quaisquer coisas e quaisquer formas. Porque é dado a ele a imunidade exatamente para ele fazer aquilo para o qual ele foi escolhido pelo povo. E foi dado a ele única, quase talvez o único poder que ele tem de verdade, tinha antes, que é falar em nome do povo. E exatamente para que ele pudesse se expressar. Aí vem... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Tem uma outra imagem para mim. Olha, nós estamos vivendo um estado de exceção. A minha pergunta, e eu faço, por exemplo, Marcelo Bella sempre fala que o nosso ditador continua sendo Lula. E eu acho muito interessante quando ele fala isso. Alguns acham que o nosso ditador é Alexandre de Moraes, outros acham que ele está escondido. Mas sabe qual é a imagem que me vem na cabeça sempre? Parece que está uma disputa entre candidatos a ditadores vivendo numa prisão como uma prisão americana, em que quando chega um cara que quer ser o dono, a primeira coisa que ele faz, ele espanca em praça pública do presídio alguém mais fraco, para dizer que é ele que manda, para dizer que ele é o cara, para dizer que ele é que está batendo, e quem vier aqui comigo vai sofrer as mesmas consequências. Aí o que a gente vê? A gente vê uma situação que está muito bem configurada, os juristas, você em especial tem demonstrado isso constantemente. O que nós estamos vivendo é a destruição exatamente do Estado Democrático de Direito. E por incrível que possa parecer, a evolução da ciência política, ela caminhou para tentar dizer qual era o poder de verdade que o povo poderia ter, já que ele não governa. E a conclusão que se chegou, e aí entram os direitos humanos de uma maneira tão espetacular, a conclusão que se chegou só pode o povo ter controle sobre os seus governantes se determinados princípios fundamentais forem inalienáveis da sua vida em sociedade. Porque ele já nasce com isso ou ele recebe por estar em sociedade. Isso pertence a ele. E se você retirar, ele não tem como controlar aqueles que são seus empregados, que ele contrata para administrar a coisa pública. E aí vamos colocar o judiciário, o legislativo e o executivo. Porque o povo totalmente não tem condição de fazer. Porque não haveria tempo, não haveria recursos, não haveria capacidade, não haveria condição lógica e instrumental. E o que ele está fazendo, o que eles fizeram, é exatamente a destruição do Estado Democrático de Direito. Porque eles estão minando todas essas possibilidades que nós temos. E quando ele pega uma figura como o Daniel Silveira, esquarteja em praça pública ou espanca no recreio do presídio para que os demais candidatos a ditadores vejam quem manda, a sensação que nós temos não vai mudar nada. Porque os erros que estão sendo cometidos pelas nossas lideranças políticas é não entenderem qual é o ponto estratégico. Existe uma coisa aqui na guerra que você chama de centro de gravidade da estratégia. Qual é o centro de gravidade? Aonde você tem que ir e bater para conseguir fazer com que a guerra se desenvolva ao teu favor. E ninguém está entendendo isso. Exemplo, e aí eu já encerro. Está aí a visita da OEA. Por que eu sou tão descrente da visita da OEA? Porque o Alexandre de Moraes está cometendo o que ele cometeu ao longo do tempo, diante da visita da OEA. Porque se o cara da OEA tiver um mínimo de capacidade de interpretação de texto, eu não sei se na Colômbia você faz vestibular para interpretação de texto e tem redação, se ele olhar, ele está dizendo, isso não procede. Conversaram com eles, conversou com a oposição chegou e falou tudo, demonstrou personalidades que são íntegras, como o desembargador Sebastião Coelho, mostraram tudo e está ali. E ainda assim, o que faz no último dia da visita da OEA? É assim que vai ser tratado, ao ponto de dizer incabível que se aplique um indulto para alguém que comete um crime contra o Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Não interessa porque eu ainda não descobri, não recebi a minha iluminação, porque como ele fala de si na terceira pessoa, é ele que se auto-ilumina. Ponto. Ou seja, não recebi a minha autoiluminação para dizer o que é o Estado Democrático de Direito neste momento. Apenas digo que é em defesa da democracia. Aí você pega e fica na situação como essa. Qual é a crença que a gente tem? Sinceramente,
A minha pergunta hoje são apenas duas e eu já encerro. A primeira delas, qual é o momento que nós vamos chegar no topo do limite que vai estourar? E aí vem a pior de todas as perguntas. Nós de direita, ou nós que acreditamos na cidadania, nós que acreditamos na verdade ou na liberdade, nós teremos herdeiros à altura de tudo aquilo que está sendo feito e nós estamos sofrendo agora? Eu não acredito que nós teremos herdeiros. Temos 10, 15, 20, incluo o senhor vereador como uma das lideranças políticas, tá? Mas eu não acredito que haverá qualificados ou em número suficiente. Infelizmente, como disse Maquiavel, é um ciclo da história que se vive. Sai do melhor para o pior. Quando você chega ao pior do pior, não pense que haverá um retorno para o início do melhor dos melhores. O que acontece é que a sociedade deixa de existir, ela se fragmenta, ela é conquistada e absorvida por outra sociedade mais forte e melhor do que ela foi. Pois é, exatamente. Foi bom, professor, lembrar, né? No último dia da visita da OEA. No último dia da visita da OEA, realmente o ditador falando, olha, quem manda aqui? Acabou esta palhaçada de esperancinha para vocês. Acabou esta palhaçada de esperancinha para vocês, voltem para os seus lugares e eu faço o que eu bem entender da Constituição. Eu quero só amarrar aqui, o direito penal ele é diferente das outras áreas do direito. O direito criminal, ele responde, segundo a Constituição, que em tese vige no Brasil, o princípio da estrita legalidade. Tudo precisa ser legal, mas uma norma de direito civil, de direito administrativo, ela pode ter uma aplicação extensiva, ela pode abrigar situações semelhantes, novas, que não existiam na época da promulgação da lei, da sanção da lei. Então elas podem ser alteradas na sua aplicação por equiparação, por costumes, por regras de direito estrangeiro que tratem de uma novidade que existe no mundo. A regra de direito penal, de direito criminal, não pode. A Constituição proíbe. E que o Alexandre de Moraes fez agora com Daniel Silveira mais uma vez, revogar a Constituição. Porque se a lei penal ela tem que obedecer o princípio da legalidade estrita, se os tais crimes contra o Estado Democrático de Direito, que nós não sabemos quais são, mas mesmo que soubéssemos, são aqueles do Código Penal e ele foi condenado por eles. Ok, vou aceitar essa explicação. Isso deveria estar na lei. E não está. Estando, o que Alexandre de Moraes faz ampliar o alcance de uma norma que sequer existe. Então, portanto, isso é muito grave. E é muito simbólico que tenha sido feito no último dia da visita da OEA. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.